na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. Paz do Senhor, juventude e a todos os irmãos que estão nos assistindo, estão videologados. Está começando mais um programa Deus na Frente, programa da Superintendência da Juventude da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Quem vai apresentar o programa hoje serei eu, irmã Suelen, o irmão Luan, a irmã Noriê. Nós somos da área de Viamão, que tem como nosso pastor encarregado o pastor Antônio Cristiano Brezola e o nosso líder, irmão Jonathan. O nosso pastor presidente da nossa igreja é o pastor Humberto Schmidt Vieira e o nosso superintendente da juventude, o pastor Adriano Licidônio. A igreja, a nossa sede do nosso ministério, fica na Avenida Farrapos, número 312, próximo à rodoviária, aqui em Porto Alegre, que é onde nós estamos localizados. Amém. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Nós vamos falar hoje sobre o tema Ir Mais Profundo, Aleluia. que é o nosso tema do nosso retiro, que vai ser no dia 13 e 14 de novembro. E nós, esse tema é algo que tem sido pregado dentro dos nossos corações, ministrado pelo Espírito Santo, por Deus. É algo que entrou primeiramente no coração do nosso líder, o irmão Jonathan, e depois ele compartilhou com nós a visão que Deus deu para ele. E nós queremos ler já, mas antes vamos fazer uma oração, amém? Vamos orar, vamos orar. Você que está aí na sua casa, feche seus olhos, eu não sei onde você está, se você está na sua casa, se está na casa de um conhecido, feche seus olhos e agora conecte com os céus. Fale com Deus, abra seu coração, peça para Ele falar com você, porque Deus vai falar com você, isso é uma certeza. Amém? Aleluia. Feche seus olhos. Deus Santo, Pai Celestial, aleluia, te pedimos, meu Deus, que a Tua presença se manifeste nessa noite. Eu não sei, meu Deus, onde os Teus filhos estão. Eu não sei onde cada irmão em Cristo está nesse momento, mas nós sabemos que o Espírito Santo está em cada um, que a Tua presença vai se manifestar, que o Senhor vai falar de um jeito ou de outro. E nós, Pai, precisamos estar sensíveis à Tua voz, Pai. Nos deixa sensíveis à voz do Espírito Santo, Deus. Precisamos te escutar, precisamos, Pai, te adorar nesse momento. Em nome de Jesus, é isso que te pedimos. Amém. A irmã Noriê pode ler no livro de Ezequiel. Amém? Vamos estar lendo então em Ezequiel 47, a partir do versículo 3, que diz assim: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, porque as águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar, irmão Luan. Glória a Deus. E a partir desse capítulo 47 do livro de Ezequiel que foi posto o nosso tema. Essa parte, a partir do versículo 3, mostra a história de Ezequiel. Mostra o anjo falando com Ezequiel e pedindo para ele se aprofundar na imensidão no mar de Deus. E a partir dessa passagem que a gente pode notar algo espiritual. Eu não sei se você conseguiu compreender essa passagem, esses versículos, mas eu te peço para que você entenda como algo espiritual, como as profundezas do mar de Deus, como algo que se encaixe na imensidão de Deus para as nossas vidas. Podemos dizer que nessa visão a gente foi trazer para os dias de hoje, numa visão nos colocando nessa situação, seríamos nós como Ezequiel, e as águas, a presença do Espírito Santo, as maravilhas de Deus, como você falou, e o anjo, o Espírito Santo nos convidando a se aprofundar mais nas coisas de Deus. Amém. Nos convidando a ir mais profundo, irmão Luan. Amém. A ir além, se entregar um pouco mais, não é, irmã Suelen? Aleluia. Irmãos, eu vou estar aqui com o telefone na mão, vendo os irmãos que estão participando. Não deixe de compartilhar
essa live, de deixar o seu like, de comentar da onde, irmão, vocês estão assistindo, a cidade onde vocês congregam. Pedidos de oração também estarei aqui acompanhando. E é exatamente isso. Ir mais fundo. Nós precisamos, nós jovens, hoje, apesar dos dias, né, serem difíceis, nós fizemos, irmãos, quem nos acompanhou, um questionário com perguntas. Mais pra frente nós vamos falar, vamos interagir juntos, quem respondeu com base nessas perguntas, sobre ir mais fundo, o que cada jovem, o que cada irmão pensa sobre isso nos dias de hoje, para não ficar só no nosso pensamento, mas de você, jovem, irmão, que tem nos acompanhado, tem visto, né, dos dias de hoje. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E eu quero desde já agradecer os irmãos que responderam ao nosso questionário, que dedicaram um pouquinho do seu tempo para nos ajudar, para nos apoiar, para nos incentivar. Eu acho que cada compartilhamento, quando a gente posta algo, é para Deus, não é para nós. A gente só quer aumentar o reino e a gente precisa de cada apoio, independente se seja da nossa área ou se seja de outras áreas. Nós somos um corpo e a gente precisa se ajudar em todos os momentos. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos também entender de forma mais clara o que é ir mais fundo. Nós precisamos compreender de forma clara o que a gente precisa fazer, e a gente espera que durante esse tempo a gente consiga responder as perguntas, que a gente consiga ser claro no que for preciso. Se você tiver qualquer dúvida, fale conosco no comentário. A irmã Sueli aqui tá ligada, ela tá prestando atenção nos mínimos detalhes. Se você tem alguma pergunta sobre o nosso tema, se você tem algum questionamento, algo que você não tem certeza, ou se a gente falou algo e você ficou com uma incerteza, fale conosco, interaja. E também queremos pedir para você compartilhar o link. Compartilhe o link dessa live. A gente precisa da ajuda, do apoio, como eu já havia comentado. Glória a Deus. E eu queria falar com os irmãos, deixar claro algo. Se hoje a gente está falando sobre esse tema, é porque não estamos todos na imensidão de Deus. Não estamos fundo o suficiente. Então a gente precisa compreender que se Deus colocou isso no coração do nosso líder, é porque a gente é uma juventude que de certa forma está rasa, que ainda não se aprofundou de uma maneira mais intensa na presença de Deus. É interessante isso que você falou, e interessante também o versículo, porque a gente vê o versículo e ele já não começa dizendo que ele já está profundo. Praticamente a cada versículo ele vai mais 1000 côvados. Ele começou com as águas nos tornozelos, depois as águas foram para os joelhos, depois nos lombos, e aí sim foi quando chegou a ser um ribeiro que se passava nado. Não é diferente, irmão Lua, da nossa vida espiritual. Não é diferente de nós. Alguns momentos nós estamos ali buscando, as águas espirituais podem estar batendo nos nossos tornozelos. Quem sabe você que está assistindo, as águas podem estar batendo nos seus joelhos. Aleluia. Mas o que o Espírito Santo te convida nessa noite, através dessa programação, é você vir mais profundo. Glória a Deus. É que você venha e se entregue mais à presença dele. Glória Aleluia. Eu acho que o irmão Luan... Glória a Deus, amém? Sobre o Espírito Santo. Vamos falar sobre o Espírito Santo e o agir dele dentro das nossas vidas, antes de nós entrarmos na imensidão de Deus. Eu vou abrir a minha Bíblia. Eu queria que você me acompanhasse. Não sei se você está com a sua Bíblia em casa. Se você não estiver, pegue. 1 Coríntios. Livro de 1 Coríntios. Capítulo 2, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Amém? Aleluia. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Amém, até aqui. Eu gostaria de comentar com os irmãos que antes da gente ter e chegar nessa imensidão que é o mar de Deus, tem alguém que nos faz chegar até lá. Aleluia. Tem alguém que nos direciona e coloca uma inquietude dentro de nós. Algo que nos deixa inquietos. Às vezes a gente está numa zona de conforto e o Espírito Santo ele quer tirar a gente dessa zona de conforto. Ele quer que a gente saia desse comodismo que é a nossa vida espiritual. E muitas vezes as coisas estão acontecendo na nossa vida,
Mas Deus tem muito mais para fazer. Só que a gente está acomodado com aquilo. Aquilo é confortante pra gente. Tá tudo mais ou menos, tá bom, tá mais ou menos. E a gente vai seguindo a nossa vida assim, no mais ou menos ou no bom, mas nunca no ótimo. E Deus quer o ótimo para nós. O Espírito Santo, meus irmãos, o primeiro agir dele dentro das nossas vidas é quando ele bota essa inquietude dentro dos nossos corações, querendo que a gente vá para as profundezas. Ele nos deixa inquietos. Ele quer que a gente entre nesse mar. O Espírito Santo ele nos guia e às vezes ele pode até estar inquietando você agora. Aí onde você esteja, não sei onde você está, com a sua família. E o Espírito Santo bota uma pulga atrás da sua orelha. Ele diz, você precisa ir mais fundo. Você precisa se aprofundar no mar de Deus. Glória a Deus. Você precisa se aprofundar nas maravilhas que Deus tem para você. O Espírito Santo ele fala de uma maneira muito clara, de uma maneira muito objetiva. O Espírito Santo ele não contorna a situação. Ele não fala nada que a gente não consiga entender. Ele é muito simples e muito objetivo. E às vezes, nos momentos simples da nossa vida, é que o Espírito Santo fala e a gente precisa ser sensível à voz dele. A gente precisa compreender de forma clara quão sensível a gente precisa ser para compreender a voz do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo coloca dentro dos nossos corações que a gente precisa ir mais fundo e sair do comodismo, é algo que a gente precisa obedecer. A gente precisa ser obedientes à voz do Espírito Santo. E às vezes a gente está nesse comodismo, o Espírito Santo fala conosco, mas a gente não quer. A gente diz, não, para que eu vou sacrificar minha carne? Para que eu vou jejuar mais? Porque eu vou orar mais, se eu já oro bastante. Sabe? E eu acho que ir para as profundezas de Deus e encontrar o sobrenatural de Deus é dar ainda mais. Às vezes a gente acha que o que a gente faz para Deus é o suficiente, mas Deus merece muito mais. E o nosso máximo ainda vai ser pouco. A gente precisa compreender isso. E o Espírito Santo ele nos guia, ele nos direciona. Às vezes a gente não sabe nem como começar a ir para as profundezas de Deus, mas o Espírito Santo ele nos guia de uma maneira muito simples. Ele fala oração, jejum, palavra, coisas que se entregar totalmente. Deixar o mar de Deus tomar conta de você, onde você não dá mais pé. E a gente precisa entender que o mar, botando hoje no nosso mundo normal, o mar, o oceano, acho que não foi nem mais 50% do que habitado. Do que conhecemos. Nós não conhecemos. 5%. O ser humano conhece 5%. 5% é do muito oceano. pouco. É muito pouco. É muito pouco. E a gente, será que a gente conhece mais do que 5% da imensidão desse mar de Deus? Tem coisas... As maravilhas são coisas extraordinárias. E a gente nem tem noção que a gente pode encontrar. Quando o irmão Jonathan ele colocou dentro dos nossos corações, através de Deus, esse tema, eu concordei e decidi tomar essa decisão. E aconteceu coisas que eu nem imaginei que aconteceriam. Exatamente. Espiritualmente falando, sobrenatural de Deus, eu nem imaginei que Deus ia fazer coisas que aos meus olhos parecia impossível. Aos meus olhos parecia impossível certas coisas acontecerem, mas quando aconteceu eu falei, é Deus. Tem que ser. Tem algo acontecendo. Sim. Eu acho que acontece muito do jovem ele olhar para si e começar a limitar as coisas. Mas quando você começa a limitar as coisas, você começa a limitar Deus. Sabe? Porque nós precisamos entender que nós somos limitados, mas nós servimos a um Deus que é tremendo. Amém. E quando, como você falou, Deus colocou isso no coração do nosso líder, primeiramente, transmitiu à juventude. E a gente começou a entender essa ideia de eu preciso ir mais fundo. Eu preciso me dedicar mais. Eu preciso orar. Talvez o jovem não orava, não jejuava, não lia a Bíblia. Mas é algo que precisa fazer mais. É como o nosso líder fala. Porque eu vou fazer o mínimo se eu posso fazer o máximo. Porque eu vou, por exemplo, orar 5 minutos antes de dormir e achar... Já tá bom. Glória a Deus. Se eu posso orar uma tarde, posso passar uma madrugada orando, se eu posso ler muito mais a Bíblia, posso buscar muito mais aproximação com o Espírito Santo, com Deus. Por que o jovem às vezes entra nisso, irmã Suelen, de se contentar? Talvez você, quando entrou na igreja, estabeleceu, nossa, como eu queria pregar, ou alguma coisa. E você atingiu aquilo que você queria, vamos dizer assim. Estabiliza aí. Era apenas isso. As perguntas que a gente fez foi com base exatamente nisso que a gente está falando. Sabe? Mais pra frente a gente vai comentar Sim. sobre elas, mas está bem dentro desse tema. E muitas das vezes a gente fica estagnado. Não que a gente venha retroceder,
mas a gente não avança. A gente para no momento, eu alcancei algo que eu queria, algo que eu nunca imaginei que eu pregaria, ou sei lá, nunca imaginei que eu cantaria, que eu seria músico na casa de Deus, e hoje eu faço isso e o jovem para. Tá bom, eu já faço alguma coisa para Deus. Mas o jovem não tem nem a dimensão do que Deus quer fazer. Bem mais. É muito mais do que a gente pode imaginar. Porque quando a gente começar a mergulhar na presença de Deus, a ir mais profundo, é como se os seus olhos se abrissem e você vê algo que você nunca pensou em ver, algo que você nunca imaginou que iria, como o nosso irmão Lua comentou, que você nunca imaginou que iria acontecer na vida. No livro de Ezequiel, eu estava pesquisando e tem muitas palavras ou frases, veio expressamente do Senhor, sou eu, Senhor Deus, que te diz, que te fala. Na verdade, ele repete tantas vezes isso no sentido de que ele não tinha nem como explicar o que ele estava vendo, porque ele teve, né, no livro, visões que veio diretamente do Senhor para ele. Então está dentro exatamente disso, de coisas que a gente não pode nem imaginar. O Senhor, ele nos mostra cada dia, e quando a gente vai tentar compartilhar isso com a outra pessoa, explicar essa experiência que teve com Deus, na verdade não tem nem palavras, porque são coisas que os nossos olhos e nosso entendimento humano não conseguem nem entender ou expressar. É igual aquilo que a gente fala, tem mania de colocar Deus numa caixinha, de limitar o que o Deus pode fazer na minha vida. Eu acho que eu sou capaz de fazer só isso. Deus tem, assim, tem vontade de te usar, Ele quer te usar para fazer muito mais, muito além, não só na tua área. Deus quer te usar talvez em outros lugares. Talvez não agora, porque há tempo para todas as coisas. Para a missão, ser uma mulher, um obreiro do Senhor, não só mais, né, o famoso o membro de banco na igreja, mas ser usado, ir mais fundo. É isso que a gente quer falar para os irmãos, é de ir mais fundo, fazer além do que a tua capacidade, tu acha que tu consegue fazer. E isso é uma coisa tremenda, porque quando a gente absorve esse entendimento, que na verdade eu acho que ao longo da vida sempre nós vamos buscando mais, e até a nossa partida ou a volta de Jesus Cristo, a gente sempre nunca vai ser o suficiente, mas de o máximo possível nesse mergulho, até onde der. E até onde a gente possa ir, a nado, não só... Imagina, Jesus volta hoje e você descobre que está recém com a água que está no seu pé, está no tornozelo. Que triste. Que triste? Que triste. Que triste, podia ter ido muito mais aí, chorar. O que foi que eu fiz? Não fiz nem metade que Deus tinha na minha vida. Ou frustrar os planos de Deus, né? Sair da igreja, ou fazer coisas que não eram o plano. Desagrado a Deus, não era, né? Os planos que Deus tinha para ti. Mas Deus nos ama. E Ele sempre, esse amor que Ele tem por nós, aleluia, é eterno. E Deus sempre vai estar de braços abertos, pronto para te receber de volta. Se você que está nos assistindo hoje já não é um participante, não está na comunhão, não está na igreja, Deus sempre, a sua carteirinha está guardada na igreja. Você pode, aí em casa, dentro de casa, onde você estiver, ajoelhar, pedir perdão a Deus, pedir que Deus te aceite de volta, porque Ele está ali te esperando. A porta está aberta. Aleluia. A brecha está ali. Você só não enxerga. O seu entendimento, você só não entende que está ali. Mas Deus está te esperando e sempre vai estar te esperando. Aleluia. Mas para isso nós precisamos reconhecer que sem Ele não somos nada. E que a vida sem Deus... Olha, irmãos, não vale de nada. É igual aquela oração que a gente faz, que eu perca tudo. Eu perca amigos, dinheiro, emprego, mas só não quero perder a presença de Deus na minha vida. É muito importante ter. Eu quero muito que a minha família permaneça na casa do Senhor, mas a salvação ela é individual, querendo ou não. Vai de cada um ir mais fundo, ir mais além. Essa capacidade que Deus quer te dar, Deus está te capacitando. Peça ao Senhor, capacita-me, Deus. Eu quero fazer mais da tua obra. Eu quero fazer mais, não quero ser apenas mais um jovem qualquer. Eu quero ser usado, não somente... fazer a diferença. Fazer a diferença.
quero muito pregar, a gente fala, né, sobre, quero pregar, quero cantar, mas às vezes por coisas menores, Deus, eu quero muito ajudar a irmã que limpa a igreja. Deus, eu vejo que ela tá sozinha e eu quero ser esse auxiliar para ela. Eu quero ir lá ajudar ela. Eu vejo que o meu pastor tá precisando de alguém que faça tal coisa. Deus, me capacita para fazer essa coisa. Né? Eu quero estar pronto para ajudar o meu pastor. Eu quero estar pronto para fazer tal coisa. Esse estar aberto a deixar Deus te usar, a ir mais fundo. E isso em todas as áreas, não é apenas em algo me usar quando eu estiver com o microfone na mão, quando eu estiver pregando. É em todos os momentos, fora. Irmãos. Quando você está na rua, isso é muito engraçado, quando a gente está assim na rua e alguém chega, você é crente? Pode orar por mim? E é nesse momento que você tem que estar preparado para ter uma palavra para aquela pessoa. Você tem que estar preparado para fazer uma oração, porque muitas das vezes o jovem teme. Isso acontece. Meu Deus, que ninguém fale comigo na rua, que eu não preciso fazer uma oração, que nada aconteça. Pra tu ver, pra como a gente tem que estar capacitado. A gente tem capacitado. A gente nunca sabe quando alguém vai nos parar, perguntar, tu é crente? Ora por mim. Tô precisando dessa oração. Sim. Capaz? Aconteceu comigo. Eu tava indo pra casa, caminhando, né? Chegando em casa, e quando veio um senhor me parou na rua, eu tava de máscara, e eu tava cantarolando um hino. E ele falou, moça. E aí eu parei, e eu, será que ele quer? E ele, você é crente? E eu falei, sou crente. E ele, bem que eu percebi, tu estava cantando um hino, né? E eu falei, sim, eu estava cantando. E ele, se a irmã puder orar por mim, botar meu nome na oração, o nome da minha família. Então ali ele deu o nome dele, né? Pedindo oração. Então isso é uma coisa que acontece. Sim. Sabe? E se, por exemplo, nessa situação ele não pediu que eu orasse por ele ali na rua, mas e se ele pedisse pra mim uma palavra, às vezes, uma palavra, a pessoa fala uma palavra. Tu é crente, né? Fala uma palavra pra mim, eu tô precisando. O que você vai falar? Tem que estar preparado. É aquilo de que o jovem precisa estar preparado. E como você vai estar preparado? Indo mais fundo, buscando mais, estando mais na presença de Deus, porque naquele momento o Espírito Santo vai te guiar perfeitamente para a palavra que a pessoa precisa. Perfeitamente vai vir ao teu coração a palavra que aquela pessoa necessita. Vai vir ao teu coração aquilo que o Espírito Santo quer falar àquela pessoa. Mas para isso acontecer, você tem que estar unido. Claro, isso não é uma coisa direta, como está aqui em Ezequiel, conforme a gente vai lendo o capítulo, né? Esse o capítulo 47 das águas, vê que é um passo a passo, né? É um processo. Primeiro, né, nos tornozelos, mais fundo, ao ponto que depois ele só consegue atravessar nadando. Mas tu vê, é um processo, tem que entender esse processo. Quanto mais ele vai indo, mais dá a entender que mais ele quer ir. E não consegue voltar. Não consegue. É assim, mais a gente busca Deus, mais vontade nós temos de buscar. Mais a gente ora, mais o Espírito Santo nos leva a orar mais a gente jejua, o Espírito Santo nos leva a fazer um jejum diferente, quem sabe nos leva a fazer um jejum do Senhor. E quanto mais a gente está na presença dele, mais o Espírito Santo nos leva a ficar na presença dele, não é, irmão Luan? Eu acho que uma coisa que vocês comentaram, que é sobre a pregação, né, e louvar a Deus. Eu acho que isso, na vida do cristão, vai acontecer em algum momento. Eu acho que o irmão, a irmã, vai ter algum momento que vai pregar e vai louvar. E só que isso, meus irmãos, é muito fácil a gente pregar e louvar na igreja. Porque, de certa forma, quando a gente fala no púlpito... Não, quando a gente fala no púlpito, a gente tem uma reação de quem está vendo. As pessoas reagem, a gente tem uma energia, a gente está recebendo algo das pessoas... Obviamente que é para Deus, mas a gente está vendo acontecer alguma coisa. Mas quando a gente está no secreto com Deus, quando a gente está orando de joelhos, a gente não vê nada. Não tem nada acontecendo. A gente não consegue ver a reação de pessoas nenhuma. E na oração, meus irmãos, na oração, a gente não tem essa reação. E isso é fundamental para nós. Como cristãos que querem ir mais fundo, no momento de oração vai ser um momento onde você vai estar desconfortável, onde você vai sentir sono, onde você vai ficar limitado às circunstâncias, mas é na oração. E é algo muito fácil da gente compreender, que a gente consegue mais fundo, que a gente consegue encontrar essa intimidade de Deus. Sempre tem como, e mais além. Sempre tem como. E quando a gente entra, como a Sueli comentou,
a gente não quer mais sair. Porque a gente está conhecendo coisas novas e coisas que nos dão vontade de permanecer ali para sempre. Aleluia. Né? A gente tem mais vontade, é maravilhoso. De Deus. É maravilhoso. E só de saber que Deus tem ainda mais, né? Deus tem ainda mais, meus irmãos. É só uma gotinha. Só uma gotinha. E algo que a Sueli comentou também. Imagina se Jesus... Se você, por algum motivo, morre, e você encontra Jesus, e Jesus pergunta: tá, mas onde é que as águas estavam batendo em você? Será que era nos calcanhares? Nos joelhos? Será que você estava de verdade dentro do mar de Deus? E eu, meus irmãos, particularmente, não queria responder que eu não estava mergulhado. Eu não tinha mergulhado. Que eu não estava nas profundezas, onde eu já não tinha mais controle de mim. Eu não quero isso. Aleluia. E por isso que eu procuro, e a gente deve procurar, todo dia entrar nesse mar, permanecer nele. Aleluia. Porque é muito fácil a gente dar o gás. A gente falava no quartel isso. A gente dá o gás no começo e no final perde o gás. Ele não podia desistir, imagina que se ele parasse. Se ele parasse, já era. Podia ir bem mais, parasse só na primeira etapa. Exatamente. Olha a capacidade. E tu vê, são coisas que a gente não enxerga. Ele podia ir mais, mas o entendimento dele, ele não tinha esse entendimento. Exatamente. Na verdade, ele tinha, né? Que eu posso ir mais, ele não desistiu. Sim. Porque às vezes, né, o processo é doloroso. Não é fácil. Esse atravessar mais 10 mil covas, bah. E quando a gente tem que ter perseverança. É verdade. Porque às vezes a gente se aprofunda no mar e a gente é ansioso, a gente quer aquela resposta na hora. Jovem, principalmente, né? Senhor, há tempo para todas as coisas, mas se o Senhor quiser me entregar hoje... Aleluia. Se for agora, Deus, amém. Amém. É interessante isso de querer agora, porque quando a gente lê ali em Daniel, nos fala que quando o anjo chega com a resposta, fala, desde o primeiro dia, estamos ouvindo. Mas a resposta veio no 21 dias. Então é uma questão de persistência. Sabe? Eu orei hoje e quero um milagre agora. Levantei do joelho. Então, às vezes, realmente é o que Deus quer. Só que, às vezes, o meu milagre tá para chegar rapidinho, daqui a 5 anos. Daqui a 10 anos. Olha o trabalhar de Deus. É questão de perseverança. A gente precisa confiar. Ter isso em mente, confiar e perseverar. E tirar a ansiedade do nosso corpo, né? A gente tem que entender que pedir para Deus na oração. Por isso, a oração, a palavra, jejum, pedir para Deus, tira isso de mim. Isso não vem de ti, Deus. E aleluia. O silêncio é uma resposta, né? O silêncio também é uma resposta para entender que a gente não tá maduro o suficiente para receber aquilo naquele momento. E que tudo é no tempo de Deus. Tudo no tempo dele, tudo no tempo dele. Irmãos, eu estava anotando aqui, os irmãos que estão nos acompanhando, as áreas Viamão, Gravataí, Cachoeirinha, Rio Pardo, Caxias do Sul, Estrela, Santa Cruz do Sul, Doutor Ricardo Torres, Alvorada. Temos bastante... O líder de Cachoeirinha está nos acompanhando. Aleluia. Irmão Ezequiel Farias. Bastante irmãos nos acompanhando. Pedidos de oração nós temos já também aqui. Os irmãos estão mandando e compartilhando. Continue, irmãos, compartilhando. O Lami também está nos acompanhando. Aleluia. Continue, irmãos, compartilhando essa live, interagindo aqui no chat. Aleluia. Aleluia. Exatamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, quando a gente fala sobre ir mais fundo e nos colocamos em compartilhar nossas experiências, irmãos, nós não estamos tentando nos colocar de uma forma super espiritual, algo assim. Nós estamos trazendo aqui algo que Deus vem trazendo para o nosso coração, algo que nós estamos vivendo na prática e como Deus vem falando profundamente aos nossos corações sobre isso, como Deus está nos guiando a ir buscar mais a presença dele e tentar passar também para vocês que estão assistindo esse entendimento que Deus está nos dando, essa intimidade que Deus está nos dando, não é, irmão Luan? Aleluia, com certeza. Acho que a gente precisa se conectar e quando a gente encontra essa intimidade, a gente não quer mais largar. É algo extraordinário da parte de Deus. Eu acho que a gente pode preparar um hino, né? Irmão Everton vai estar passando aqui, estará cantando um hino. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente
age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Deus na frente, Deus na frente. Saúdo todos os irmãos jovens que estão acompanhando a programação com a paz do Senhor Jesus. Amém? Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero presença. Seu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz entrou em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Envolva em tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz entrou em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero O soberano Deus, incrivelmente
seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Deus na frente. Aleluia. Que bênção esse louvor, né, irmã Glória a Suelen? Deus. É exatamente. É algo que desperta na gente, né? É o que nós estamos falando aqui nesta noite, né? Sobre ir mais fundo e buscar mais de Deus. Mas vamos falar quem está conosco. Aqui no chat nós temos a nossa irmã Elisiane Silva, a líder de jovens ali da congregação sede da nossa área. Aleluia. Nossa irmã Sandra, né, irmã Suelen? A minha irmã Vergara. Nossa irmã Josuele, não sei pronunciar o sobrenome dela, mas é a nossa irmã de estrela. Aleluia. Miriam, nossa irmã Cíntia, esposa do nosso líder Jonathan, uma bênção. Nossa irmã Leci Cardoso, irmã Suelen. Aleluia. E a esposa do nosso irmão Everton também tá ligadinha na Aleluia. programação. Glória A a irmã Jesus. Samira, Deus abençoe. A mãe da nossa irmã Suelen, a irmã Fabiana. Irmã Luana, estamos Glória a assistindo. Deus. Irmã Eglaia. Letícia Montanha. Minha mãe. Ô, glória a Jesus. Ricardo. Leci, Ezequiel. Ângela Maria. Irmã Elza. Uma bênção lá de minha mão também. Brenda Moraes. Temos Nossa irmã irmã Brenda Kathleen também nos Nossa assistindo. irmã Kathleen nos ajudou compartilhando o programa. Glória a Aleluia. Jesus. Glória a Deus Deus. abençoe. Irmão Sandro Bica, irmã Regina, nós temos Diogo Araújo, Raquel Melo, André Oliveira, Daniele Rocha, Alessandra Santos, Jainara Barcelos, também lá de Viamão. Nós temos bastante irmãos conhecidos aqui nos assistindo. E Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Irmãos, não deixem de estar compartilhando essa live, irmã Adriana. Nós temos, ô Jesus, uma bênção muito grande para nós essa uma noite bênção pra você. hoje. E como disse o irmão Ezequiel, é o líder de Cachoeirinha. Acredito Amém, que a sua Jesus. esposa também está assistindo, também nos ajudou compartilhando. Glória a Deus. Uma bênção. Deus Aleluia. abençoe a juventude de Aleluia. Cachoeirinha, a liderança de Cachoeirinha. Mas, irmão Luan, acho que é bom compartilhar. O irmão Luan pregou num culto de jovens da nossa área e compartilhou conosco naquele culto o que levou ele a querer ir mais fundo. Qual foi a experiência? Compartilhou conosco a experiência que Deus deu Glória a ele. Deus. Vamos compartilhar, Amém. irmão Luan. Claro, eu só queria comentar aqui antes que tem um irmão de Rondônia nos assistindo também. Glória a Deus pela sua vida. E eu gostaria de fazer uma oração antes. Aleluia. Por todos os pedidos de oração do chat, por todas as Aleluia. pessoas que... E aí já temos pedidos aqui de oração. Muitos pedidos, né? A gente precisa colocar isso em oração. Se Muito você tem agora importante. algo que você está fervendo dentro do seu coração, um pedido de Aleluia. cura, algo sobrenatural que você precisa da parte de Deus. Se eu não Aleluia. sei se você precisa de uma causa na justiça, se você quer que o seu filho volte para os caminhos do Senhor, se você quer alguma bênção, coloque isso em oração agora. Aleluia. Nós vamos orar e eu creio que Deus pode todas as coisas. Basta você Aleluia. acreditar. Feche seus olhos. Senhor Deus Santo, Deus Poderoso, Pai. entregamos, Te Senhor, pedimos, nas meu tuas Deus, mãos, nesse momento, que o Senhor abençoe a vida de todas as pessoas que estão nos assistindo, que comentaram no chat, que têm um pedido de oração para colocar diante do Senhor. Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor penetre em todos os corações aflitos, os corações carentes, amargurados, Pai. Tira todo o ódio, tira todo o rancor, nos purifique nesse momento, Pai. A gente quer, meu Deus, nesse momento que a Tua vontade seja feita, Senhor. Às vezes o que a gente quer não é agradável aos Teus olhos, às vezes os nossos desejos não são agradáveis aos Teus olhos, mas te pedimos, Pai, que a Tua vontade seja feita no nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Amém e amém. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que a irmã Noria comentou, eu tive a oportunidade, sim, de comentar um pouquinho sobre isso e algo que eu queria deixar claro também sobre esse assunto para os irmãos é que quando a gente se aprofunda na palavra de Deus, as bênçãos elas não vão chegar de repente.
A sua vida não vai melhorar num piscar de olhos. Tudo vai melhorar, você vai ganhar uma bênção financeira grande, as coisas vão mudar, você vai encontrar o amor da sua vida. Aleluia. Não. As coisas podem até piorar. Só que isso não significa que a gente não deva dar esse passo. As coisas, meus irmãos, espiritualmente, ficam mais difíceis. Aleluia. Porque quando a gente dá esse passo a mais no mundo espiritual, o inimigo ele se enfurece. Ele se levanta contra a nossa vida. E os nossos olhos para o mundo espiritual, às vezes a gente não consegue perceber o que está acontecendo de fato. A gente não tem esse guerra olhar, que está sendo travada a lá guerra no que está céu, sendo travada. para a tua oração chegar. Aleluia, a nossa liderança. É muito importante a nossa oração pela nossa liderança. Porque nessa batalha, é eles que travam. Eles que travam esses espíritos malignos contra a nossa vida. Aleluia. E eu gostaria de comentar sobre uma experiência que eu tive, que foi quando eu estava dormindo e eu me acordei de madrugada. E eu abri meus olhos. Primeiro eu acordei porque eu senti algo me puxando para fora da cama. Daí eu acordei, abri os meus olhos, tentei me levantar e eu estava travado na cama. Eu não consegui levantar. Eu só estava com os olhos abertos assim, e o meu braço estava meio torcido e o meu pulso estava torcido assim. Eu senti uma cãibra muito forte e eu sentia que algo espiritualmente estava acontecendo ali. Que eu não sei se era um demônio, provavelmente possa ter sido. E quando aquilo me veio, logo eu fechei os meus olhos, comecei a repreender e não durou muito tempo, eu já consegui me levantar. E aquela experiência sobrenatural que eu nunca tinha passado antes, nunca tinha acontecido comigo, só aconteceu depois que eu decidi dar esse passo a mais na presença de Deus. Quando eu decidi me aprofundar na presença de Deus. E quando Deus permitiu isso que acontecesse comigo, parece que a minha fidelidade, a minha fé e a minha adoração a Deus aumentou. Aleluia. Porque eu sei que isso foi permissão de Deus para mim perceber o que está acontecendo. Porque às vezes a gente está cometendo erros, a gente está cometendo falhas, que a gente não se lembra que tem um inimigo nos direcionando, que tem um inimigo e tem um mundo espiritual que está se revoltando com o que a gente está fazendo na presença de Deus. Tem algo acontecendo no mundo espiritual e Deus permitiu que isso acontecesse para mim me lembrar que espiritualmente tem alguém se levantando contra nós. Só que a gente tem que entender, meus irmãos, que no momento que eu fechei os meus olhos e eu comecei a repreender, o inimigo não durou muito e saiu. Glória a Jesus. Aleluia. O inimigo não durou muito e saiu. Exatamente, aquele versículo. Tenho bastante experiência também em sonhos. Estou direto, os irmãos... O diabo, acho que tem tentado muito contra a minha vida. Eu devo estar agradando muito o céu em algumas coisas que todos nós que estamos aqui, nós somos falhos. Nós estamos aqui falando sobre ser mais fundo, mas não que nós não tenhamos erros, não tenhamos pecados, bem pelo contrário. Até porque se nós não tivéssemos nenhum pecado, nós estaríamos no céu, na terra. Todos nós somos falhos e cheios de erro, mas nós estamos tentando ir mais fundo. E eu tenho muitas também experiências de sonhos que eu tenho isso de repreender demônios em sonhos. É uma coisa, né, uma experiência bem forte, porque é um sonho muito real, é aquilo muito real. Ao ponto de vir um recentemente, irmão Lô, que eu sonhei, era mais para um pesadelo, e eu bati de frente com ele, assim, ele olhou bem na minha cara, era muito feio aquele demônio, e ele olhou bem na minha cara e falou: mas quem é tu? Tu não é ninguém. Falou bem assim, e brabo, falou sério pra mim. Aí eu olhei assim pra ele e eu falei: é verdade, eu não sou ninguém, não mereço nada, mas o meu Deus é maior, e tu vai sair daqui agora no nome de Jesus. E eu fiquei, esse sonho ele durou a noite inteira, e eu passei a noite inteira discutindo com aquele demônio, batendo de frente e repreendendo ele, ao ponto que conforme, né, foi se passando as horas, ele foi se desmanchando e depois ele virou pó. E aí eu acordei. Mas foi uma batalha assim, ó, a noite inteira eu repreendendo, batendo de frente com aquele... Tu vê a persistência. Olha o íntimo que tem que ter com Deus para repreender dentro do sonho. É uma coisa assim, é muito forte. Era muito real. Aquilo dali era muito real. Falando nisso, a nossa irmã Elza comentou aqui: o mundo espiritual é real. Aleluia. Aleluia. E é o que nós estamos falando. Minha mãe sempre fala: o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico.
Aleluia. A gente fala sobre isso, né? Ela, Nori, o mundo espiritual é mais real do que esse mundo. A gente pode não ter noção do que está acontecendo, mas nos ares está acontecendo uma batalha. Por isso que a gente tem que estar sempre repreendendo. Sempre repreendendo. A gente não sabe as batalhas. Orar sem cessar. Sem Porque cessar. a gente tem que estar sempre na brecha. Sabe? Porque o inimigo, ele não descansa. Ele não para, ele não tira dia de folga. Aleluia. Aleluia. Então a gente tem que estar sempre... a Não, e palavra quando, de Deus- quando tu estiver fazendo a vontade de Deus, quando tu estiver indo mais fundo, pode ter certeza. Se tu acha que agora que eu tô mais firme com Deus, nada vai me agora abalar. que exatamente. Mentira, porque tá na Bíblia. Quanto mais próximo tu estiver de Deus, mais furioso, a fúria do inimigo é maior contra a tua vida. Eu tava conversando com o nosso líder, né, o irmão Jonathan, e ele falou sobre isso, sobre exatamente ir mais fundo. E ele falou, Nori, ir mais fundo é muito bom. A gente passa por batalhas, muitas batalhas, as batalhas aumentam, mas a gente se compara com o que a gente recebe de Deus. Mas a gente se compara com o que a gente vive com Deus. Aleluia. É algo que, assim, a gente até entende que tudo bem passar por batalhas, sabendo que a gente está com Deus, que Deus está nos dando experiências, que Deus está nos dando vitórias, que Deus está nos aprimorando como crente. Aleluia. Sabe? Então, quando a gente começa a se colocar na presença de Deus, as coisas parecem que... Nossa, me coloquei, como a irmã Sônia falou, me coloquei na presença de Deus, tudo começou a dar errado. É que você começou a incomodar o inferno. Aleluia. É que você começou a fazer a diferença. É que as coisas começaram a mudar. E é aí que o inimigo vai atingir para tentar te parar. Para tentar te entristecer, para tentar fazer você desistir. Mas é aí que entra a perseverança. Aleluia. E aí Tô que tu passando- se mostra, né? Com quem é que tu tá. Imagina, se com Deus já é difícil. Às vezes, tu vê o quão preso a gente tá na nossa própria mente, essa prisão mental que a gente tem. E a gente não consegue enxergar a situação. Imagina vendo que se com Deus já tá assim, do jeito que tá, que vai melhorar, com certeza, no nome de Jesus. Mas imagina sem Jesus, aqueles que não têm a Deus. Sim. Por isso que nós temos que estar preparados não só para ir mais fundo com Deus, mas sim, e ficar isso para nós, mas compartilhar, ter esse amor pelas almas que precisam, que estão precisando da gente lá fora. A nossa irmã Thalita Isabel comentou aqui, sim, já ia falar que o mundo espiritual é mais real que o mundo físico. Uma verdade. O nosso irmão Williams Cunha disse, paz, irmãos, é verdade, toda ação tem uma reação. Quando nós nos colocamos e se aproximamos das coisas do reino, sempre vai ter essa oposição. O inimigo de nossas almas sempre vai querer nos intimidar. Aleluia. E é exatamente isso. Mais a gente se coloca, mais o inimigo fica furioso e se levanta. A nossa irmã Letícia falou, temos que pedir as armaduras espirituais para vencer essa batalha. Aleluia. Tremendo isso. É exatamente Temos que nos isso. forjar com toda ela, né? Completa. Não deixar brecha pro inimigo, que muitas vezes a gente acha, eu vou fazer isso, mas isso aqui ele não vai ver. Irmãos, antes de tu existir, ele já estava aqui, inimigo. Ele conhece todos, olha, muitas táticas. Aleluia. Tu acha que ele não vai ver a brecha, aquela brecha que tu vai deixar? É ali que ele entra. Exatamente. Mas o nosso Deus é maior Ele e pode espera, né, uma todas as brecha coisas. Pra poder agir Mas a palavra de Deus diz em Tiago que a gente precisa sujeitar-vos a Deus, e resistir. resistir a Aleluia. Deus. E o diabo, o que ele vai fazer? Sujeitai-vos a Deus e resistir. Ele vai fugir da gente. A gente tem que ter isso em mente como cristãos. A gente não pode se acovardar diante do Temer. inimigo. Temer. A gente Ah, tem um Deus que pode todas as Sim, coisas. as lutas aumentaram, vou parar. Não, é que você tem que insistir. Resiste, que ele vai fugir. Daí você... É isso. Temos que nos unir, a juventude, a igreja. Você não está sozinho, irmão. Você não está sozinho. Por mais que Aleluia. muitas vezes pareça que você está sozinho, talvez realmente às vezes as pessoas não vão te entender, mas Deus sempre vai estar contigo, sempre vai entender as tuas mesmo que seja Glória a Deus. em lágrimas, mesmo que seja em lágrimas. E que nem a gente estava falando, ir mais fundo, sentir a presença de Deus. Esses dias teve uma irmã que foi visitar na nossa área lá, de Viamão. A pregação dela foi tão forte, e foi muito forte. Eu senti muito de Deus naquela pregação. Eu fui lá na frente orar, senti, ela me entregou a profecia, mas eu tava tão assim na presença quando aquele culto encerra. É muito interessante quando o culto encerra, mas a presença não se encerra. Tu continua sentindo a presença de Deus. Aleluia. E eu fui pra casa assim com aquele sentimento de que Deus, eu preciso orar.
preciso chegar em casa com a minha família, nós já estávamos com fome, eles foram se alimentar, mas eu falei, eu não consigo comer, eu vou pro meu quarto. Eu avisei a minha irmã, Ana, se me chamarem, eu tô aqui no quarto orando, tá? Fechei a porta, irmãos, eu fiquei ali, eu acho que não sei quanto tempo eu fiquei direto, orando assim, eu tava e chorando, falando em línguas, falando com Deus, eu sentindo a presença dele. É algo tremendo, quando tu dá essa abertura pro Espírito Santo, ele tá só esperando. Tá só esperando essa brecha. Entra, mergulha, vai mais fundo, tu pode. Não tenha medo Não de ir tenha mais medo. fundo. Não tenha medo, de aleluia. viver o inimaginável de Deus pra tua vida. Não tenha medo de se entregar, não tenha medo de ir mais fundo. Que é tremendo viver na presença de Deus. É tremendo ir, é tremendo buscar. E como nós já tínhamos falado, mais a gente busca, mais Deus nos leva a buscar. Exemplo do que tu acabou de nos contar. Saiu de um culto e Deus te levando a orar mais, busca mais, permanece um pouco mais na minha presença, né? Mais na presença. Aleluia. Aleluia. É tremendo isso, porque muitas vezes... E o Espírito Santo constantemente, não que nem os irmãos estavam falando, não só no culto, né? Não só no culto ter isso, mas ter uma vida, uma comunhão com Deus em casa, onde a gente estiver, e as pessoas enxergar isso na gente. Fazer a diferença. Eu tenho pedido para Deus, eu sou uma pessoa que eu brinco bastante, tudo e tal, mas eu tenho pedido a Deus que eu leve mais a sério as coisas do céu. Levar mais a sério, porque não é brincadeira. Aleluia. Não é brincadeira. E as pessoas esperam isso da gente, que a gente não leve na brincadeira as coisas, principalmente do céu. Porque Exatamente. são coisas sérias. E que nem a gente estava falando aqui, tem batalhas sendo travadas no mundo espiritual, enquanto a gente está aqui, às vezes, brincando ou bem feliz, conversando, enquanto está tendo batalhas. O Espírito Santo ali intercedendo por nós. E às vezes falta essa nossa vontade de, né, ter que ajudar ele, vou deixar o Espírito Santo, vou deixar Deus resolver tudo isso aí sozinho, não vou orar, não vou fazer nada. A gente pode ir mais fundo, pode alcançar, pode repreender, se entregar na presença de Deus, e vai fazer toda a diferença. E sobre isso, se entregar mais, é não botar desculpas, né? Porque é uma coisa que a gente vê, talvez até tu já tenha vivido, é pôr desculpas. É sempre ter uma desculpa, eu não vou no culto porque eu não consegui dinheiro, porque é isso, porque aquilo, não consigo orar, porque de madrugada eu acordo cedo, tenho que trabalhar. É uma questão de se libertar das desculpas e se entregar, sabe? Se entregar a Deus, de ir mais fundo, de fazer mais na presença de Deus, sabe? De conseguir ter essa revelação e esse entendimento de que eu preciso ir mais, de que eu preciso fazer mais, de que eu preciso orar mais. Aleluia. É pela salvação da minha alma. É pro inimigo não tragar a minha vida, sabe? Glória a Jesus. É olhar o sacrifício que Jesus fez por mim na cruz e valorizar esse sacrifício Aleluia. que ele fez por mim na cruz. A gente não valoriza muitas vezes. Eu acho que sobre isso que vocês estão falando, a gente tem que entender que a gente é um corpo. E quando o nosso ouvido dói, o corpo sente. Todo sente. Então a gente tem que entender que a nossa juventude, além de andar junto, a gente precisa se aprofundar juntos. A gente precisa aceitar as coisas do reino juntos. Porque no momento que um fica para trás, os outros sentem. A gente sabe quando alguém não está dando fruto ou quando alguém não quer e está fazendo parte da juventude. E está vestindo essa camiseta verde e não está junto. Sabe? Então a gente precisa compreender isso de forma clara. Se todo mundo está indo por um caminho, por que o outro? Por que 2, 3 vão ir por outro caminho? Não é o caminho certo, é o caminho óbvio. Uhum. É o óbvio. A gente está vendo que por tal caminho Deus está agindo, Deus está fazendo, Deus está transformando, Deus está curando, está nos dando experiências sobrenaturais. Aleluia. E por que 2, 3, 4 vão por outro caminho? Aleluia. A gente precisa andar em união, meus irmãos. Quando a gente, por exemplo, tem a chance de adorar o Senhor num dia como esse, num programa, a gente tem que andar em união, compartilhar, levar a palavra em união. A gente tem que mostrar que a gente quer. Aleluia. Querência, a gente tem que ter querência. Sem vontade, meus irmãos. Sem vontade a gente não consegue nada. A gente tem que entender que tudo é pro reino. Não é pro irmão Luan, não é pro irmão Norier. É pro reino.
Aleluia. Para a palavra do Senhor é para honrar nos mínimos detalhes. A gente precisa ser fiel no pouco. A gente estava comentando no carro e a gente precisa ser fiel no pouco, no mínimo, nos mínimos detalhes. A gente precisa valorizar um programa como esse, que a gente tenha chance de adorar o nome do Senhor e compartilhar a palavra. Transmitir, né, para quem está Exatamente. precisando, porque esse vídeo vai ficar salvo. A gente não sabe que horas, quando que alguém vai precisar e vai olhar esse vídeo. A gente não tem essa noção. Por isso que são coisas que têm que ser levadas a sério. Realmente, é importante. Só de ter a possibilidade de uma pessoa querer, dentro de si mesmo, ter essa inquietação e querer ir mais fundo, Aleluia. Deus se agrada demais disso. Deus se agrada. Aleluia. O Espírito Santo falando dentro de você, inquietando você. Deus se agrada disso. E quando você deseja ir mais fundo, Deus se agrada, Deus está feliz. A gente pode dar orgulho para Deus. A gente pode satisfazer o que Deus quer na nossa vida. Glória a Deus por A nossa isso. irmã Elza comentou aqui, a nossa irmã Elza está bem ativa no chat, Deus Aleluia. abençoe. Aleluias, Deus tem um projeto perfeito para cada um de nós. Às vezes pegamos atalhos. Às vezes é isso que Aleluia. a gente tem, como irmão Lua Distrações. Meu pai diz pra mim, o inimigo põe distrações na vida do jovem. Sim, é exatamente isso. Deus tem um projeto, Deus tem um caminho. E a gente se distrai, a gente pega um atalho, como a nossa irmã Elza falou. Sai Do flow, plano, da vontade sai do de plano Deus. de Deus. A gente estudou isso, né, na escola bíblica. E é questão de entrega, irmãos. É questão de entrega. É uma coisa que você... É aos poucos, é um processo. Você vai aos poucos, você vai orando um pouco mais. Cada dia você ora um pouco mais. E você vai sentir o Espírito Santo te instigando a ir mais. É um trabalhar. É um trabalhar. É um processo. É um processo. Eu lembro que eu comecei a jejuar mais, né, do que eu jejuava normalmente. E eu até comentei com o meu líder. E eu falei, nossa, eu tô jejuando assim, mas eu sinto de Deus que eu preciso jejuar mais. Deus está pedindo um outro tipo de jejum para mim. Então, isso é algo que vai acontecer na sua vida. Você começa a jejuar e Deus diz, eu quero mais. Vamos um jejum de dias, como eu já comentei, um jejum do Senhor. Vamos fazendo mais, sabe? E é tremendo, irmão. E falando sobre esse mar, irmã Noriê, a gente não pode entrar nesse mar e dar um tibum, se tocar nele. A gente precisa passar por cada processo de uma maneira respeitando o tempo. Porque às vezes o meu tempo é diferente do da Noriê. Às vezes eu vejo a Noriê lá na frente e eu quero acompanhar ela. Só que não, o meu tempo é diferente. O meu entendimento sobre as coisas espirituais é totalmente diferente. Talvez eu não compreenda o tempo, mas eu preciso respeitar esse tempo. É um processo. Eu preciso respeitar esse processo quando a luta, né? A luta do teu irmão não é a mesma que a tua. Não que realmente tem pessoas, sempre vão ter pessoas passando por coisas muito piores que a gente, mas Deus não te dá mais do que tu possa suportar. Sim. Cada um tem a sua luta e essa luta sempre vai ser... Tem a maior luta para cada um. A minha maior luta pode ser não ser a mesma do irmão Luan, da irmã Noriê. Igual o irmão falou. É de cada um. Aleluia. Com certeza. E quando a gente, por exemplo, tem a vontade de se jogar nesse mar, de se aprofundar na imensidão de Deus, sem respeitar o tempo, talvez a gente passe por experiências que a gente não compreenda. Não era necessário também algumas. E tem que regredir, voltar tudo de novo, sabe? Só Jesus. Por exemplo, eu vou dar um exemplo básico. Eu recém falei que eu tive uma experiência sobrenatural e talvez se eu não respeitasse o tempo de Deus, eu tenha tido essa experiência e regredisse. Exatamente. Sabe? Eu não entenderia por que Deus permitiu isso comigo. Tá acontecendo. Por que isso aconteceu? O que está acontecendo? Não, eu respeitei o tempo de Deus. Isso aconteceu e me forjou. Aleluia. Né? Exatamente. Às vezes a gente quer botar tudo culpa, né? O pastor Humberto já falou sobre isso. É culpa, né, do inimigo. Obra do maligno. Nem tudo é obra do maligno. Muitas vezes é a gente mesmo. É consequência. Tem que aceitar. Exatamente. Tem que aceitar as coisas que tudo que a gente faz tem uma consequência. Toda ação, né, gera uma reação. Então, a gente tem mania de colocar tudo foi
foi o Satanás que me impulsionou. Isso muitas vezes realmente pode ser ele que tenha te impulsionado, mas tu tinha escolha. Nós sempre temos, isso é o óbvio, uma coisa básica da vida. Nós sempre temos escolhas de fazer ou não fazer tal coisa. Se você está afirmado com Deus, claramente você não vai fazer aquilo que não é da vontade do Senhor. Sempre nós vamos ter como escolher em fazer isso ou não. Falando em processos, aqui em Ezequiel, um pouquinho antes do capítulo 47, no versículo 37, a visão do Vale dos Ossos Secos. Eu achei muito interessante, lendo, que até esses ossos secos teve um passo a passo de como reavivar, dar vida a eles. Porque Deus, né, falou com Ezequiel e disse para ele profetizar nesse lugar contra esses ossos secos, falar para que eles se juntassem, criasse carne. Aleluia. E esses ossos secos, olha só o passo a passo, eles se juntaram, fisicamente se juntaram, mas esses ossos, esse físico, eles ainda não tinham vida. Aleluia. E Deus falou para Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. Aleluia. O espírito de vida. E assim foi. E mesmo assim, tendo vida, esses ossos já unidos, eles ainda não tinham esperança, estavam na sepultura. Muitas vezes a sepultura, né, nosso entendimento, a nossa mente não tem esperança, se acabou. Isso foi aqui no versículo capítulo 37, versículo 12. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis. Aleluia. E vos porei da vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Disse isso, e fiz, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Foi um processo, esse passo a passo desses ossos até se reunirem. Tu vê que talvez se fosse tudo de uma vez, se Deus ordenasse a ele, profetiza que ele se juntasse esses ossos e já obtivessem espírito, vida e esperança, talvez eles não entendessem. E sabereis que eu sou o Senhor, porque muitas vezes a gente pede, Deus, eu quero muito, mas se o Senhor te der, tu vai saber o que fazer com esse milagre, se eu te der aquilo que tu tanto quer. É aquilo que a gente fala, né? Mas se tu não tá capacitado, não tiver capacitado para receber aquilo, o que tu vai fazer? Muitas vezes, aquilo que era para ser uma bênção se torna uma quase maldição, uma consequência, algo que era para ser bom para ti. Exatamente. Mas se Deus te der agora, tu vai ter capacidade de administrar aquilo que tu tanto pede. Por isso, né? O tempo de Deus tudo tem um processo de entendermos. Por isso que a gente fala dos côvados, né? Andou um pouquinho, foi 10 mil, aí depois de novo até o ponto que há nado para atravessar. E nós vemos, e lendo, quando ele voltou, por causa que esse rio, ele desembocava no mar. E quando ele voltava, essas águas na volta ali nas margens, tinha peixes, as árvores, tinha vida, ou seja, tinha vida. E eu fui pesquisar como assim, mas antes não tinha vida. Por quê? Esse mar, o Mar Morto, ele é um depósito de sal. Ele é um depósito de sal porque ele não tem saída. Então, todos os outros rios, mares, enfim, eles desembocam nele. Então, ele não tem saída. Então, acontece que é um depósito de sal. E onde tem muito sal, então não tem vida. Não tem ali na volta, nas margens, não consegue ter vida. E esse ribeiro, da visão que ele tem, esse ribeiro, desembocando nesse mar, ele ia limpar, sarará. Na palavra, sarará. Então, ele vai limpar, sarar esse mar e dar vida. Olha a diferença, né? Quando você vai mais fundo, mergulha, aquilo que, né, não tinha esperança, não tinha vida, não tinha como transformar coisas que ninguém imaginava. Deus pode mudar, Deus pode dar vida. Olha a diferença. E que nem nós lembramos, e que nem eu disse que no livro tem muitas coisas que são repetidas e palavras. E sabereis que eu sou o Senhor teu Deus. Aleluia. Porque tem coisas que só Deus pode. Imagina um lugar onde tem sal. Muitas vezes nós salgamos a comida, um exemplo.
coloca só uma pitadinha a mais, já não dá mais para comer aquilo lá. Não tem como comer. Imagina um lugar que é um depósito de sal. Imagina o tanto de sal. A coisa não tem como ter vida. Mas se Deus diz que tem vida aí, é possível transformar, dizendo... Por isso que a gente diz, a gente quer limitar o poder de Deus. A gente quer limitar achando, Deus não pode aqui. Não, mas aqui, de acordo com a ciência, não tem como acontecer. Mas se Deus está dizendo, eu posso, é porque eu posso. Aleluia. Se Deus diz, eu vou transformar, eu vou dar vida, eu vou juntar esses ossos secos, que essa alma, esse filho meu, que o mundo não dá nada. O mundo não dá nada, diz que não tem mais esperança, não tem mais salvação para esse jovem. Olha onde ele se encontra, onde ele está. Ele já esteve em lugares melhores e hoje está no mundo, atirado nas drogas, em prostituição. Mas se Deus está dizendo que tem como restaurar, ele vai restaurar. E nós não podemos limitar o poder de Deus e dizer, mas como? Tu vais restaurar essa vida, vai restaurar fulano, mas olha onde ele está, Deus só confia em mim. É aí que o nosso íntimo com Deus de mergulhar. Quando nós estamos mergulhados, se vocês podem notar, nós não vamos questionar a Deus, nós vamos dizer amém. Exatamente. Se Ezequiel, por exemplo, aqui ele não tivesse mergulhado, não confiasse no Senhor, mas como assim um vale de ossos secos eu vou profetizar a vida? Como assim eu vou mergulhar, eu vou ir mais fundo? Como assim? E na volta já tem vida também aqui. Aleluia. Tem que confiar, tem que confiar a Deus que Ele pode todas as coisas, sim. Muitas das vezes a gente diz, não colocar Deus numa caixa, não limitar o poder dele, porque o nosso Deus, ele é grande e ele pode restaurar, resgatar, trazer de volta o que é dele, porque ele nos ama. Aleluia. Mas para isso nós vamos precisar reconhecer que ele é Deus. Aleluia. Nós vamos precisar, aleluia. Como a gente questiona, né? Muito. A gente tem esse hábito de questionar por quê? Por que mais das 1000 coisas? côvados? Por que mais 1000 côvados? Mas já tá bom aqui, já tá confortável onde eu tô. Glória a Deus. Como a gente tem esse hábito, né? Muito. Eu acho que a gente tem o hábito de largar um roteiro para Deus e dizer que Deus deve seguir como a gente faz. Deus, tá aqui o roteiro. É dessa forma, tá bom, Senhor? Agora só sigo o roteiro que eu escrevi pra minha vida. Exatamente. Senhor, eu quero assim, tá? Com tantos anos de vida eu quero fazer tal coisa. E eu acho que é melhor fazer assim, só que... Irmãos, não é assim, não é assim. Se os planos de Deus, se tu sair dos planos de Deus, com certeza vai ter que ser alterado, né, o curso da tua vida, mas por um erro teu, por causa da tua ansiedade. Consequências muito dolorosas. Aí tem que saber arcar aquilo que a gente falou antes, né? Nem tudo é obra do maligno, muitas vezes somos nós mesmos, das nossas atitudes. Já acho que dá pra gente falar das perguntas, né? Que a gente tinha formulado. Pode ser, vamos formular. Vamos louvar mais um hino e logo após esse louvor, nós vamos falar um pouco sobre as perguntas. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão.
se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Bem sei eu que tudo pode e nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Só Deus pode te ajudar, só Deus pode te levantar, porque se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Só Deus pode te ajudar, só Deus pode te levantar, porque Deus tem um plano contigo e ninguém impedirá. Só Deus pode te ajudar, só Deus pode te levantar, porque se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. E não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Amém, aleluia. Há um Deus que em nossa frente está.
Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Vamos agora falar um pouquinho sobre as perguntas que fizemos, sobre o questionário que fizemos, que a irmã Suelen fez. E a irmã Suelen vai comentar um pouquinho sobre as perguntas, sobre as respostas mais frequentes. Amém? Aleluia. Eu vou ler para os irmãos as perguntas que nós tínhamos feito e comentar um pouquinho, né, sobre a base, mais ou menos, que as pessoas responderam. Achei muito interessante, até a gente estava comentando, que muitas respostas, apesar de algumas serem um pouco maiores, outras menores, em resumo, eram as mesmas. Achei muito interessante que a visão das pessoas assim estava bem parecida. A primeira pergunta que nós tínhamos feito é: o que pode ser um empecilho em nossas vidas que não nos permite ir mais fundo com Deus? E muitos comentaram, né? Nós estávamos falando que tecnologias, as redes sociais, amigos que nos afastam de estar mais próximo de Deus. Né? Isso, o que nos influencia de estar longe de Deus. E também, antes dessa também tinha o que nós jovens cristãos podemos fazer para ir mais fundo com Deus. E a maioria das respostas os irmãos colocaram que era jejuar mais, orar e ler mais a palavra de Deus. Eu achei interessante que muito. Que usou o termo o tripé. O tripé. Cristão. Teve alguém que respondeu o tripé. E a maioria dos irmãos que responderam colocaram... A base foi isso, assim. Jejum, oração e palavra. E o que nos afasta de Deus é tecnologia, rede social, amigos, as amizades. Mas foi mais a rede social. Muitas vezes rede social e as tecnologias. As redes sociais tomam muito nosso tempo. Muito. A gente abre ali, já se passou 2, 3 horas. Não, é só uma olhadinha, só vou olhar aqui um pouquinho. As distrações, né? As distrações. Aqui nós pontuamos, né, o quanto você se considera profundo na presença de Deus. Aí era de 1 a 10 para colocar. Se era uma pessoa, se você se sentia uma pessoa um pouco mais rasa ou mais profunda. E a gente achou interessante que muitos sabiam o que estava afastando de Deus. Sabia exatamente como ficar mais próximo. Sabia o que estava afastando, mas se considerava uma pessoa rasa ou profunda, de 1 a 10, a média foi... De 6 para baixo. De 6 para baixo. As pessoas... Achei muito sincera. As pessoas foram sinceras. Achei interessante isso, que a maioria respondeu de 6 para baixo. E a gente sabendo, e todos sabendo a forma como buscar a Deus. Interessante, muito interessante. Porque teve pessoas que marcaram 2, 3, 5, e ali ainda tinha, e lá em cima já tinha falado jejum, oração e leitura da palavra. Então, como a gente tem consciência, a gente sabe como mudar. Achei muito interessante. E todos sabiam como mudar isso, mas acabavam não aplicando isso. E se sentindo, coisa ruim, nós se sentirmos pessoas rasas, saber que podemos ir mais com Deus. Eu achei isso interessante, porque elas falaram o que distrai, que é o celular, tecnologia, rede social, o inimigo, não sei. E a gente pode ver que como a resposta delas foram de 5 para baixo, de 6 para baixo, elas estão aprisionadas nisso, né? O celular é uma prisão. O inimigo impede ela. As circunstâncias fazem com que ela se torne uma prisioneira, uma pessoa aprisionada. Ou seja, são pessoas que estão aprisionadas, porque sabem o caminho, sabem o que precisa, sabem o que está distraindo, e ainda sabem o seu nível de profundidade. É na nossa mente isso. Claramente a gente vê que, né, não pode colocar 100% a culpa em Satanás, porque são pessoas, todo mundo tinha consciência do que estava afastando eles da presença de Deus,
mas acaba por não mudar. A gente acaba por não mudar isso. Sim, eu acho que sobre isso também, sobre a profundidade, eu acho que uma pergunta que essas pessoas que colocaram o nível de profundidade abaixo de 5, qual é a minha prisão? Exatamente. Né? Qual é a sua prisão? Será que é o celular? Tá, eu sei que é o celular. Então, você vai continuar com o celular? Tá, o tempo que tu dedica ao telefone, exatamente, né? Você sabe que isso é uma prisão pra você. Você vai continuar? Né? É algo Talvez você que essas se perguntas ajude a abrir os olhos, né? Eu mandei o questionário para algumas pessoas e uma amiga me retornou, ela, nossa, essas perguntas profundas. Foram profundas e ela me falou, eu fui bem sincera. São perguntas breves, respostas. Na verdade, são 8 perguntas breves, objetivas, mas né? bem objetivas, Mas assim, ao faz a ponto. gente Pensar, faz a gente refletir Como a bastante. gente pode mudar. Outra pergunta era quando tomamos essa decisão verdadeiramente, o que muda em nossas vidas? Tudo. Em percentual, por exemplo, de 100%, né? Quantas pessoas responderam? Eu acho que 95% respondeu que tudo. O que muda verdadeiramente nossa vida quando a gente está com Cristo, tudo muda. Então, aí volta lá no raso. Se tudo muda, então por que tu tá se sentindo raso? Como a nossa mente, né? Nós mesmos pregamos essas coisas na nossa mente. Eu acho isso, irmã Suelen, que a gente sabe que tudo muda, mas essas pessoas não querem que tudo mude, né? Tem Tá medo. tudo confortável, eu não quero perder aquela amizade, eu não quero perder aquela namorada, eu não quero perder aquela oportunidade de mexer no meu celular a hora que eu quero. E elas estão confortáveis, né? Tem uma pergunta que é assim: você tem medo de ir mais fundo e, consequentemente, perder coisas ou amigos que te deixam mais raso na presença de Deus? Foi bem parcial as respostas que a gente obteve. Alguns responderam que não, a maioria respondeu que não. Mas teve uns quantos que responderam que sim, tinham medo. Eu fiquei tipo, medo de perder coisas ou amigos. A gente acaba se apegando a coisas desse mundo para não se aprofundar mais com Deus. Exatamente o que diz em 1 João 2,15. Não ameis neste mundo, nem o que neste mundo há. Às vezes a gente tá, como a irmã falou, a gente tá preso nisso. A gente amigos, tá tão coisas, apegado bens, a nossas amizades, aos nossos bens, que objetos. A gente não tá querendo abrir mão. Mas a pergunta é, onde está o teu coração? Aleluia. Qual é o teu tesouro? Aleluia. Porque onde está o teu coração, aí tá o teu tesouro. Então, se a gente não tá, irmão, tentando julgar alguém, alguma coisa assim, a gente só estamos relatando que foi a pesquisa. Foi exatamente. O objetivo dessas perguntas é exatamente saber entender um pouco o que mais. os irmãos estão pensando, como é que está a vida, né, de cada um, o pensamento. Sim. Uma outra pergunta é que eu fiquei muito, essa daqui acho que foi uma das que mais me chocou, foi que você se considera uma pessoa tímida e envergonhada. Que é a grande maioria. De 1 a 10, de pouco tímido a muito tímido. A maioria, eu acho que foi de 7 para cima. 7 para cima. A maioria das pessoas se considera uma pessoa tímida ou envergonhada. E isso, com certeza, é um grande empecilho, um problema para uma pessoa que quer ir mais fundo com Deus. Porque quando, por exemplo, né, na igreja, no momento de ir lá na frente, receber uma oração, tu está deixando, né, de receber o teu milagre, pedindo oração pro pastor por vergonha, por medo. Irmã Suelen, porque eu era muito tímida. Quem me conhece mais intimamente sabe que hoje eu não sou uma pessoa tímida, mas glória a Jesus. Lá no início é uma batalha, é uma batalha, porque tem pessoas com Deus, eu era muito tímida. E eu chegava no culto e Deus falava o meu coração. E eu morria de vergonha de dizer aleluia. Eu ficava quieta, assim, Deus falando no meu coração, e eu quietinha, assim. Porque eu era muito tímida pra falar. Como a irmã falou, ir lá na frente receber a oração final. Isso não existia. Isso é um sentimento muito ruim, porque às vezes Deus, o Espírito Santo está querendo te usar para ir abraçar alguém, por exemplo. Diz tal coisa para aquela pessoa realmente está precisando daquela palavra. E tu tem aquela palavra e por vergonha tu não entrega. Exato. Por não se permitir ir mais fundo. Nós vencemos, eu digo por experiência própria, porque foi algo que eu passei, né?
a gente vence isso em oração, Insistindo, irmãos. Acho que a irmã Suelen lembra que eu era bem tímida. Bem a irmã tímida. Norie, ela não falava. Não. Foi uma transformação. Olha, Jesus agiu, glória a Deus, grandemente na vida dela. Porque, por exemplo, uma pessoa tímida estar aqui apresentando o programa, não que nós não sejamos, todo mundo tem um certo nível, né, de timidez, mas tudo tem um limite, né? Por exemplo, para nós estar aqui conversando, não que nós não estejamos, né, nervosos de estar aqui, mas nós queremos ir mais fundo, né? Então, quando o nosso líder nos escalou e falou, não, vamos nos preparar, nós temos que ir, não podemos passar essa escala, porque, né, se Deus falou que se Deus tocou no coração dele de escolher nós, tem um motivo, né, tem uma razão, isso vai acrescentar alguma coisa em nossas vidas, na vida de quem está nos assistindo, de quem nos ajudou respondendo essas perguntas. Muito obrigada. Porque, aleluia, tudo tem um propósito, né, debaixo do céu. E nós vencemos, irmãos, a timidez em oração, irmãos. Mas só insistindo. Isso da timidez é bem forte, né? E é complicado. Só insistindo muito na presença de Deus, orando, jejuando, pedindo para Deus, igual o sentimento de ansiedade e depressão, que é uma das coisas que mais atinge, né? Hoje em dia as pessoas, os jovens, a juventude principalmente, né? A cada, acho que 10 pessoas, 8 têm ou depressão ou já tiveram, e ansiedade. Crise de pânico faz parte da ansiedade. E são coisas assim que tu vê que é no mental, é trabalhado na mente. Hoje em dia, as nossas lutas são tudo mentais. Você não tem... É difícil, você não vai brigando com alguém na rua, você não bate de frente com Satanás. É tudo na mente, ele trabalha na mente. E muitas vezes a gente permite isso. A gente permite coisas que poderiam ser, sim, evitadas. Porque, igual tá aqui nas perguntas, as pessoas sabem exatamente o que está afastando elas de Deus, de ir mais fundo, e não mudam. Mas isso. Acho importante, a Norie, ela reconheceu o que impedia isso ela que a gente deles fala, reconhecer, né? reconhecer. E como é importante a gente reconhecer as nossas falhas, reconhecer que tudo aquilo que nos impede de chegar mais próximo de Deus, a gente primeiramente tem que reconhecer. E entregar a Jesus. Ser sincero para Deus, não é? Você tem que entender que você tem um pai. A gente tem um pai que quer nos escutar. A nossa oração, a gente pode falar tudo. Abrir o nosso coração, Deus, me tira a timidez. Eu quero fazer mais pelo Senhor. Tem que ser sincero, abrir o coração. E foi exatamente isso, irmãos. Eu tô compartilhando isso porque quem me conhece sabe, sabe que timidez já não é mais comigo. Glória a Jesus. Mas no começo eu sofri bastante, era um problema. E eu vivia na volta da minha irmã. Isso é engraçado que... Engraçado não, né? Perdão. Eu vivia na volta da minha irmã e aconteceu que a minha irmã, infelizmente, ela se desviou e a minha mãe pensava, meu Deus, a Norie só tinha a Juline. E agora? O que vai ser dela? Ela não falava com ninguém, não tinha amizade, não tinha nada. E eu vivia na volta da minha irmã, então a minha mãe até pensava, vou ter 2 filhas desviadas, porque a minha mãe pensou que a timidez me atrapalharia tanto que me levaria a me afastar de Deus. Só que chega um momento que a gente reconhece as nossas barreiras, as nossas dificuldades, as nossas falhas, e começamos a entregar a Deus. E Deus, irmãos, Ele começa a trabalhar nas nossas vidas. Às vezes a gente nem entende como... Isso é muito importante, uma vida, né, uma comunhão com Deus, diferente, porque igual eu tenho a minha irmã, os nossos pais sempre falaram e deixaram isso muito claro, que cada uma vai ter que ter as suas experiências. Exatamente. Vai ter que ter a sua vida de comunhão com Deus, porque se uma não quiser ir na igreja ou em algum lugar participar, a outra vai ter que ir, né? Enquanto um está fraco, o outro tem que se fortalecer para poder fortalecer o outro também. A gente tem que se ajudar. E igual você falou, né, Nori? Porque se, por exemplo, ela está fora da igreja, tu vai atrás por causa de homens, em outras palavras, né? Por causa de homens, vai sair da igreja, deixar de fazer a obra de Deus, aquilo que Deus te chamou para fazer por causa de homens, amizades. Por causa de algo que te prende. Ou vai lançar aos pés do Senhor isso que está sendo a sua dificuldade. A gente traz isso nessa noite, convidando os irmãos a, vamos dizer, abrir mão das suas vontades e viver para Deus. Ir mais fundo. Ir mais fundo.
a última pergunta que a gente tinha feito era para você o que significa ir mais fundo. E a maior parte das respostas foi, em resumo, ter uma intimidade ou comunhão diferente com Deus, diferenciada com Deus. Aleluia. Então, o resultado, assim, dessa pesquisa que a gente fez foi, obviamente, tu vê, nós sabemos como mudar isso. A questão é, eu vou mudar, eu vou ir além, eu vou ir mais fundo, eu tenho... Porque capacidade tu tem, força tu pede pro Senhor e Ele te dá. Deus capacita. Agora a questão é, o que tu vai fazer com essa força? Vai usar para coisas boas, de ir mais fundo no mundo espiritual, com Deus, se entregar, reconhecer. Esse reconhecimento é muito importante, porque muitas vezes, uma das pessoas até botou na resposta aqui, que nós deixamos de ir mais fundo com Deus até mesmo por orgulho. Porque exatamente. nós somos muito orgulhosos, Não quer se submeter medo. Então, e isso nos atrapalha. E tu vê, são coisas que acometem as pessoas, são quase sempre as mesmas coisas. São quase sempre as mesmas coisas que atrapalham. Tu vê que essa luta tu não tá sozinho, outros estão passando por isso. Aleluia. Sim. E nós estávamos falando sobre as batalhas na mente. Nossa irmã Elza também comentou: a batalha do inimigo é travada em nossa mente. Por isso o capacete da salvação. Por isso estar revestido das armaduras de Deus. Aleluia. A gente tem que buscar as armaduras de Deus e se revestir das armaduras de Deus e buscar cada vez mais. Não é, irmã Suelen? Aleluia. E Deus tem feito grandes coisas. Aleluia. Eu gostaria de pedir para a irmã Noriê falar um pouquinho sobre o que Deus está fazendo na nossa área, na área de Viamão, onde nós três congregamos. Aleluia. Falar um pouquinho sobre o mover do Espírito Santo e sobre o mesmo espírito, né, de se aprofundar na palavra de Deus. E como eu já havia falado para os irmãos, é o tema do nosso próximo retiro. Aleluia. Bom, ir mais profundo é o tema do nosso retiro, que será no dia 13 e 14 de novembro. Agora. E o culto à noite vai ser aberto ao público, né? Caso os irmãos vão vir, irmão a nossa sede vai ser na nossa sede de Viamão, que fica na Avenida Liberdade 884. Na Santa Isabel. Isso Aleluia. aí, caso algum irmão queira isso, você é convidado nosso, aleluia. Amém. E Deus está fazendo grandes coisas no nosso meio, né, irmãos? Nós veio agregando mais jovens nesses Aleluia. últimos 3 meses. Glória a Deus. Alguns irmãos, acredito que já saibam, Deus está dando louvores aos nossos jovens. Hoje nós cantamos os nossos hinos. Hoje Deus tem nos abençoado grandemente, que nós cantamos os nossos hinos nos nossos cultos. Hoje na programação exatamente não chegamos a cantar um hino nosso, né? Amém. Mas Deus fica para próxima. Na próxima a gente canta um hino nosso. Aleluia. Mas Deus está agindo no nosso meio e eu acredito trazendo jovens para nossa área, novos jovens, o que é uma bênção, né? Uma bênção, só agregando o trabalho. Exatamente. Glória a Músicos, pessoas que louvam, que tocam, que pregam. Jovens, irmãos se batizando, né, irmãos? Que é uma bênção, mais uma alma. A nossa irmã Antonielle, aleluia, se batizou recentemente. É uma jovem bem ativa na juventude, não só na juventude, mas na nossa área, assim, nos outros trabalhos. A família dela também, os pais, os irmãozinhos dela são uma bênção. A gente vê a diferença da pessoa que verdadeiramente quer buscar o Senhor. Eles têm se entregado assim, e é uma coisa diferenciada quando nós permitimos isso. Nós sentimos que isso de ir mais fundo está começando a entrar no coração dos jovens ali da nossa área. Uns primeiro, outros depois, uns estão começando a pegar isso, de entender, de ir mais fundo. Aleluia. Cada um tem o seu processo, exatamente. Passo a passo. Na consagração passada, nós falamos sobre isso. O irmão, nosso líder, convidou a todos que queriam ir mais fundo, passar à frente, que iríamos orar, queríamos... A maior parte da juventude. E é isso que o nosso líder falou, porque ele já tinha feito essa pergunta para nós e poucos jovens tinham ido lá na frente, escolhido se entregar. E ele fez de novo essa pergunta e a maior parte da juventude foi lá na frente. Bem dizer, toda a juventude foi. Então... Aleluia. É uma entrega maior, Estamos a entender a revelação de se entregar a Deus verdadeiramente. Glória a Jesus. Eu acho que não pode ser também da boca para fora, né? Exatamente. Não. A gente tem que provar todo dia com atitudes e às vezes a gente não precisa. Eu não preciso mostrar o que eu faço em particular para Noriê.
eu tenho que provar todo dia para Deus. E quem Tudo é para honra e glória do Senhor. Tudo é para Deus. Exatamente. Tudo que a gente faz, as decisões que a gente toma, o projeto que a gente tem, é tudo para honra e glória do Senhor. Aleluia. Então a gente não precisa provar para ninguém o que a gente faz para Deus. Óbvio, as pessoas naturalmente vão ver os nossos frutos, mas isso já não é, isso é consequência. O nosso principal ato nas coisas. A gente exatamente. Fazer o que a gente disse que ia fazer, não da boca para fora. Aleluia. Fazer verdadeiramente de coração. Verdadeiramente. Irmãos, nós temos mais pedidos de oração que entraram aqui no chat. Nós já estamos nos encerrando. Já estamos nos encaminhando para o final. Acho que ainda temos 10 minutos. Amém. 5 minutos. Aleluia. Temos 12 minutos. Glória a Deus. Nós queremos fazer uma oração pelos pedidos aqui do chat que entraram. Nós já oramos no início da programação, na metade também. Mas entraram mais pedidos de oração. Então, nosso irmão Luan vai estar orando novamente pelos pedidos de oração. Eu tenho os nomes aqui: Gladeci Família, Aleluia. Marcos Oliveira, Dalila, Alessandra Santos, Marcos Martins, Thalita Isabel e Ana. Me perdoe se eu não li o seu pedido de oração, se você acrescentou depois que eu peguei. Por libertação, tinha um pedido que era por libertação. Amém. Tinha um pedido pela vida sentimental e financeira Glória também. a Deus. Aleluia. Talvez nós não tenhamos visto aqui, mas Deus viu, irmãos. Nós vamos estar orando por todos os pedidos que está aqui. A nossa irmã Sandra acabou de pedir oração pelo seu avô. Aleluia. Então vamos estar orando pelos pedidos de oração. Vamos orar por todos esses nomes. Aleluia. Feche seus olhos. Deus Santo, Pai Celestial, nesse momento, Pai, eu quero colocar todos esses nomes diante da Tua presença, Senhor. Meu Deus, vai agindo no interior, onde homem nenhum consegue acessar, onde somente o Teu poder consegue acessar, em nome de Jesus, Senhor. Vai penetrando os corações, as almas feridas, cura todo machucado que o mundo cometeu contra os seus filhos. Cura todas as feridas abertas contra os seus filhos. Que seus filhos estão sentindo as dores, as angústias, Senhor. Em nome de Jesus, cura, Pai. Dá livramento a cada dia, Pai. Espírito Santo, bota dentro dos nossos corações essa inquietude de irmos mais profundo. Que as pessoas que estão nos assistindo, Pai, tenham essa inquietação dentro do coração. Que o Espírito Santo fale de forma clara e que a gente esteja sensível à voz dele, Pai. Queremos, meu Deus, apenas que a Tua vontade seja feita, Senhor. Queremos que o Teu querer seja feito, Pai. Se é para dar livramento, dá. Se não é, não precisa, Senhor. Só queremos Te adorar. Só queremos Te glorificar, Te exaltar nesse momento, Pai. Nós queremos algo, nós queremos coisas, mas às vezes não é da Tua vontade. Por isso Te pedimos, Deus, que a Tua vontade, que somente a Tua vontade seja feita nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu queria, minhas irmãs, fazer um convite para quem está videologado conosco. Aleluia. Deixa eu verificar o número. Somos 29? Para mim tá 31. 31, somos 31. Queria agradecer primeiramente todos que nos assistiram até aqui, que estão ainda videologados. Aleluia. Queremos que realmente agradecer você que dedicou seu tempo a Deus. Não é para nós, é para Deus. Você dedicou a leitura da palavra, a oração. Eu creio que todos oraram juntamente conosco. A sua vida com Deus não se encerra aqui, não se encerra nesse programa. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado de forma clara dentro do seu coração, e eu creio que ele falou. Para você mergulhar. Para você mergulhar, se aprofundar. E eu quero convidar os irmãos a saltar juntamente conosco, a mergulhar nesse mar imenso. Aleluia. A desfrutar de coisas sobrenaturais. Grandes. Aos teus olhos, meus irmãos. Aos olhos de vocês nem imaginam o que Deus tem. Vocês nem não nós conseguem. Imaginamos. Nossa, eu não sei. Eu realmente não sei o que Deus tem para mim. Aleluia. Mas eu sei que são coisas grandes. São coisas poderosas, são coisas sobrenaturais, são coisas que fazem o nosso coração arder. O meu coração, não sei se o da irmã Norie, da Sueli, mas arde, está ardendo pelas coisas do reino, está ardendo pelas coisas do céu. Mais, a gente Deus, quer muito mais, apenas é o começo. O Espírito Santo ainda só está te avisando que tem algo. É apenas o começo. E você pode ir no seu tempo, do jeito que o Senhor quer, mas no seu tempo, na sua velocidade. Se você vê o irmão indo mais rápido, calma.
É no seu tempo, é na sua Aleluia. velocidade. É indo de 1000 côvados a 1000 côvados até chegar aonde Deus quer que você chegue. Aleluia. Então não desista. Fique lendo a palavra. Nós sabemos através das perguntas o caminho que a gente deve seguir para ir mais profundo. Está na sua mão. Precisamos ir mais. Está na sua mão, está estampado na sua frente o mapa, a bússola, tudo que você deve fazer para ir mais profundo. Jesus. Eu espero que a gente tenha deixado claro para os irmãos a vontade de Deus. Porque o que a gente veio fazer aqui, meus irmãos, é falar a vontade de Deus. É o que Ele quer, Glória não o que a gente quer. Não o que a gente quer. Então eu queria agradecer a você que dedicou seu tempo, a você que vai ver depois essa gravação. Dedique seu tempo à palavra de Deus. A gente preparou algo, mas você, exatamente, a buscar mais, orar mais. Insiste, irmão. Insistir. Os problemas vão vir, mas não importam. Deus está com Deus você. está na frente. Glória a Deus, Deus está na nossa frente. Firme, fica Glória a firme. Deus. Aleluia. Queria convidar a irmã Suelen para nos despedir nessa noite. Amém? Mas antes Irmãos, pode falar, Manoria. de nos despedir, Glória a Deus. estamos aqui convidando os irmãos para ir mais fundo. Venha mais Exatamente. fundo com Deus. Busque. Que você verá, Glória a Deus. colherá Grandes coisas. Grandes coisas. Não, Da parte não de Deus. limite, não Não limite limite Deus. Não o limite poder de Deus, as coisas que Ele pode fazer. Aleluia. Se aqui nem Ezequiel ou outros profetas, aleluia, não conseguiram descrever em palavras as coisas que Aleluia. Deus tem para nós nos dias de hoje ainda, nós Glória a não Deus. conseguimos descrever coisas que nós vemos que é a capacidade, porque Deus nos capacita, irmãos, Aleluia. mas o que vamos fazer com isso? O que vamos fazer com essas coisas que Deus tem nos dado? Nós podemos fazer mais, aleluia. Você pode fazer mais para Deus. Aleluia. Você pode fazer mais, jovem. Insista, Deus. não fique só sendo mais um, não seja mais um na igreja, na juventude. Glória a Deus. Você pode fazer a diferença. Aleluia. Muitas vezes a gente espera que os outros façam, às vezes nós murmuramos, mas por que não acontece isso? Mas vai lá, jovem, faz tu. Faça tu, porque Deus te Aleluia. capacita. Muitas vezes outras pessoas não têm esse olhar que tu tá tendo. Deus deu esse olhar para ti, essa análise de fazer a diferença. Então faça essa diferença, mergulhe mais fundo, vá mais além com Deus, porque o Espírito Aleluia. Santo está de braços abertos, te esperando de Deus. volta. Você que não está hoje na igreja, Ele está dizendo hoje, venha e mergulhe Aleluia. comigo. Aleluia. Vá mais além, Aleluia. porque hoje eu te dou essa força, Glória a esse Deus. poder, essa capacidade que nenhum homem pode te dar, homem nenhum, família, Aleluia. amigos, bens, esse medo de perder a amizade, de perder a amizade, irmãos, de perder coisas para não ir mais além com Deus. Que esse medo caia por terra hoje, aleluia. Essa timidez caia por terra hoje. E você tome essa posição de ir mais fundo com Deus, porque Ele está esperando. Ele está te esperando lá no mar para ir mergulhar com Ele. Espírito Santo, aleluia. Nós agradecemos os irmãos que ficaram conosco até agora aqui na programação. E que Deus tem algo novo, diferente para você. Aleluia. Amém. Paz, oração e união. E o nosso lema é Deus na frente. Deus Aleluia. na frente, Deus